Ok, então agora sim, aparentemente um pouquinho melhor, já estamos em direto. Penso que agora assim mais direto tivemos que cancelar o stream para o YouTube, que estava a correr mal. Mário vai vendo então aí se no Facebook as coisas já estão um pouquinho mais rápidas. Sim? Pronto. Tudo em ordem? Avançamos? Vamos lá. Vamos lá então começar. Boa tarde a todos. Vocês já sabem, sou o Zé Cardoso, tenho o Mário Vieira comigo do outro lado da cidade para tentar acompanhar-me também um pouco naquilo que nós vamos transmitir no dia de hoje. Vamos fazer então aqui um webinar acerca de segurança na internet. Apresentar os nossos pedidos de desculpa por termos iniciado aqui este problema técnico. Um dia destes vamos ter que falar com alguém que perceba efetivamente de informática para poder colmatar estas dificuldades. Então, eu queria começar por apresentar-vos um vídeo que de alguma maneira representa algo que nós vamos falar ou que motiva também uma das coisas que nós vamos falar aqui hoje. Este é um vídeo que foi feito uma experiência social. É um vídeo de um banco com uma experiência social onde foram convidadas pessoas a partir da rua para entrarem dentro de uma tenda onde um adivinho, digamos assim, um vidente, iria fazer algumas... iria adivinhar algumas das passwords e algumas das coisas que as pessoas tinham. E parece bastante interessante para perceber o que nós temos que falar. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Zo, hè. Een moto, oranje. Pats erop. Zenit? Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin, Provavelmente já conheciam, mas é sempre bom. een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. O vidente iria adivinhando tudo aquilo Ik zie geld, ik pessoas, zie transacties. suas Kent je vidas. rekeningnummer van buiten? E Ik agora denk dat algo ik mais het wel weet. preocupante Het staat ainda. wel negatief op je Dados bankrekening. bancários, Ja? 9, 7. números de Last conta. month, you spent €200 on alcohol. A senhora gastou 200 euros em álcool, €300 aan kleding gespendeerd. 300 euros em roupa. 8, Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. Não era álcool gel. €27.000. Não era álcool gel, não. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Dat is, ik weet niet hoe eng. Bom, no fundo, então, aquilo que estamos a falar aqui no dia de hoje tem a ver com a segurança na internet, a segurança da forma como nós publicamos os nossos dados, da forma como nós apresentamos ao mundo tudo aquilo que é a nossa vida, digamos assim. E este vídeo que acabámos de ver, no fundo, representa algo. Isto foi feito na altura, este vídeo foi feito por uma entidade bancária, já tinha dito, mas representa algo que nós, por vezes, não temos tanta noção que expomos para o mundo e que pode trazer alguma insegurança e algumas deles, através de alguma engenharia social, causar-nos aqui alguns problemas. E um dos problemas principais que hoje vivemos em termos de segurança na internet tem uma origem. Essa origem somos nós, és tu, são os utilizadores, porque
por mais, por mais garantias de segurança que nós possamos ter nos nossos computadores com software antivírus, anti-spam, anti-tudo e mais alguma coisa, firewalls, vocês provavelmente já terão ouvido falar nestes termos. Isto não é uma coisa da malta da informática, isto é uma coisa de cada um de nós, e cada um de nós tem que ter algumas precauções então quando está a navegar na internet. Mário, queres complementar com alguma coisa para já, antes de iniciar aquilo que íamos falar já no início? Não, só, como eu dizia em jeito de brincadeira há bocado, o vídeo é só a prova da nossa incerteza de estar seguros. Portanto, aqui temos que ter consciência que a nossa segurança é um dado relativo. A nossa segurança, é verdade. A incerteza de estar seguro. Muito bem, muito bem. Ok, então uma das coisas pelas quais nós normalmente começamos tem a ver com a nossa própria senha. Por vezes a malta da informática é muito apelidada de causar dificuldades aos utilizadores por criar senhas difíceis de adivinhar, e a razão pela qual nós criamos, por norma, senhas difíceis de adivinhar é exatamente para que não aconteçam coisas como acabámos de ver no vídeo que aconteceu. E não raras as vezes esta engenharia social aproveita os dados que são públicos nas nossas redes sociais. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho um filho chamado João, e esse João nasceu em 2008 e eu vou construir uma senha à volta dessa mesma data de nascimento do meu filho João. Este é um dos exemplos, provavelmente poderei estar a falar de um dos grandes exemplos relativamente a todas as pessoas. Outros haverá, mas este se calhar é um dos exemplos mais frequentes, que tem a ver com a criação e a falta da nossa imaginação para a criação de passwords. Por outro lado, essa mesma password, uma vez criada, seguramente será por nós utilizada em muitos outros serviços, pequenos sites ou pequenos serviços que estão na internet e que por vezes nós não damos conta porque é uma coisa menos importante. Um site qualquer onde eu queira ver um streaming de futebol, onde eu queira ver alguns vídeos ou por vezes descarregar uma música, e essas palavras-passe podem ser as mesmas ou podem ser muito parecidas com aquelas palavras-passe que usamos depois em serviços mais complexos, como o e-mail, como os próprios bancos. Então, eu queria chamar-vos aqui a conhecer e a fazer não sei se vocês já conhecem, mas eu queria chamar-vos aqui a um site onde nós podemos verificar a segurança das nossas palavras-passe. Eu vou já colocar aqui, então, na visualização. Ora, vamos colocar aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho da letra. E não sei se estão em condições, mas também se quiserem podem fazê-lo. Vou aumentar um pouquinho o tamanho da letra. Mas se olharem aqui para este site, chama-se howsecureismypassword.net. Quando nós chegamos aqui, nós podemos fazer um ensaio relativamente à nossa palavra-passe. Então, uma das coisas que eu vou começar a fazer para vocês perceberem quão fácil é adivinhar uma palavra-passe é colocar aqui a palavra João 2008. E numa situação normal, esta palavra-passe que eu coloquei, vou mostrar aqui, que eu coloquei pura e simplesmente assim, João 2008, é uma palavra-passe que um único computador, eu vou fazer aqui um copy-paste para ser mais fácil de demonstrar, mas é uma palavra-passe que um único computador demorará cerca de 1 minuto a desencriptar, a limpar. E isto, normalmente, quando há uma tentativa de limpeza de palavras-passe ou de adivinhação de palavras-passe, chamemos assim, haverá muito mais computadores a trabalhar ao mesmo tempo do que apenas um, e isto é muito importante que se saiba. Então, o que é que eu posso tentar fazer aqui? Posso tentar aumentar a segurança desta palavra-passe, por exemplo, colocando caracteres um pouco... Sim. Deixas-me só ter uma coisa Deixo. sobre isso. Dizer só que o que estes sistemas fazem são sistemas que testam todas as possibilidades possíveis, portanto, fazem aquilo que se chama técnica, normalmente por brute force, que é
tudo o que sejam combinações possíveis são testadas de forma informática pelos sistemas, daí essa diferença depois do tempo que demora até chegar a cada uma das palavras-passe. Exatamente. Portanto, é um sistema de força bruta que vai tentando adivinhar essa palavra-passe ou, de qualquer das maneiras, um sistema que, por engenharia social, vai fazendo essa adivinhação, chamemos-lhe assim. Bom, eu estava então aqui a dizer que, por exemplo, substituindo um ou dois caracteres desta palavra-passe, por exemplo, por letras maiúsculas, se eu agora usar aqui neste meu site no All Secure is my password, verifiquem que aumentamos um pouco para 2 horas, não é nada de extraordinário e ainda assim continua a ser uma palavra-passe insegura porque o meu ecrã continua aqui vermelho. Se eu acrescentar aqui pelo meio, por exemplo, um caractere especial, vamos ver que vai aumentar um pouquinho mais aqui a dificuldade de adivinhação, isto é, vai ser um único computador a trabalhar nesta tentativa de adivinhação, que poderá demorar até 4 semanas, mas basta, por exemplo, que nós utilizemos este mesmo algoritmo, que é o nosso algoritmo de memória, que o possamos utilizar associado a um determinado serviço para que seja possível aumentar ainda mais a segurança. Vamos experimentar, por exemplo, colocar aqui Facebook, assim, e eu sei que estou a utilizar na mesma aquele meu algoritmo que deu origem à minha palavra-passe, e se eu usar aqui Facebook assim, eu vou ter uma palavra-passe que já está um pouquinho mais segura, através da associação, enfim, daquele serviço. Em vez de utilizar Facebook, se eu usar, por exemplo, aqui G e aqui em baixo, aqui atrás, Mail, eu vou conseguir manter a minha memorização aqui que tenho relativamente à palavra-passe e vou, de alguma maneira, também aumentar ainda mais ou manter a minha palavra-passe segura. E isto é um exercício que nós podemos fazer para que, de alguma forma, vamos mantendo a segurança das nossas senhas, das nossas palavras-passe, sem termos que modificar muito, é uma dica, sem termos que modificar muito a nossa memória, porque dificilmente vamos conseguir lembrar-nos de tantas palavras-passe ao mesmo tempo. Há aqui uma outra possibilidade que hoje em dia é uma recomendação que as empresas de segurança nos transmitem, é que podem ser ou devem ser utilizadas outras frases memoráveis. Eu há pouco falava com o Mário, vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho um login no site do stand virtual, onde eu compro e onde eu posso tentar comprar e vender carros, e bastava pôr uma palavra-passe como ponho o carro, tiro o carro, e já tenho uma palavra-passe um bocadinho segura e de qualquer das maneiras faz-me lembrar à hora que eu quiser. À hora que eu quiser, exatamente. E de alguma forma eu tenho uma associação ao site que estou a trabalhar. Por exemplo, uma livraria, se eu colocar algo deste género, alma minha, sem cacofonia, gentil, que te partiste, por aí fora, vou ter uma associação. Eu penso que vocês já perceberam aqui onde é que eu quero chegar, mas vou ter uma associação ao site em que eu estou a tentar entrar, relativamente à palavra-passe que eu quero utilizar. Mário, tinhas uma outra dica que dizias assim relativamente ao Facebook, né? que também relativamente a uma que era um frase. texto do tipo a minha conta ou a conta do Mário no Facebook, portanto, no fundo um texto comprido, não é? Exatamente. Por exemplo, algo como o Mário está a dizer, se eu escrever algo como sempre utilizando o Mário já está no Facebook, também pode ser, é melhor tirar aqui está, ok, usando aqui umas letras maiúsculas, que é para isto ser sempre um pouco mais complicado, ok, por exemplo assim, e isto faz com que a nossa senha seja uma senha mais segura e que possa de alguma maneira estar menos comprometida. 45
Eu nem sei dizer isto. Quintilhões, não sei. Não sei dizer, não vou dizer. No fundo, são estratégias que podemos utilizar para deixar as nossas palavras passe um pouco mais seguras. Depois, ainda relativamente à questão das palavras-passe, não sei só, Mário, não sei se tens aí alguma questão, não sei se consegues verificar se há alguma questão aí pelo meio ou se as pessoas estão a comentar alguma coisa que nós possamos, de alguma maneira... Eu penso que não. Tinha aqui comentário só da Inês a dizer que já trocou as suas palavras-passe, portanto, quer dizer que estes primeiros 10 minutos já valeram para alguma coisa. Já resolveram de alguma coisa, exatamente. Pronto, e é isso que se pretende aqui neste momento. Ok, outra questão importante que é saber se a nossa palavra-passe ou se as nossas informações relativamente a palavras-passe já foram ou não foram comprometidas de alguma forma. E para isso nós temos aqui um outro site que é este que eu vos vou mostrar aqui, que é o Have I Been Pwned? Não sei se isto se diz assim, mas é a forma como eu gosto de dizer, Have I Been Pwned.com, e quando nós colocamos aqui o nosso endereço de e-mail, nós podemos ficar então a saber se o nosso endereço de e-mail já foi apanhado em alguma rede de palavras-passe. Eu vou mostrar-vos, eu não vou escrever aqui agora para já o endereço de e-mail que eu quero mostrar, eu vou mostrar-vos aqui um dos meus endereços de e-mail, outro dos meus endereços de e-mail, para vocês terem a ideia. Eu não vou mostrar lá em cima por razões óbvias, porque isto vai estar a ser partilhado para a internet e eu não quero que me cheguem lá mais spam do que aquilo que já chega normalmente, mas deixem-me mostrar aqui que eu não estava a mostrar nada. Eu não estava a mostrar nada. Espera aí. Se quiseres. Agora sim, o site é este aqui, então desculpem lá, é Have I Been Pwned. Eu vou voltar aqui, eu não estava a mostrar aqui no ecrã, é haveibeenpwned.com, depois se quiserem rever então o vídeo podem voltar a ver. Sim, Mário, estavas a dizer, peço desculpa. Estava, que tinha a ver ainda com o site anterior, que uma pergunta aqui do Leandro que perguntava quem é que nos garante que estes sites são seguros e sérios, uma vez que existe algum risco de estes sites poderem estar a coletar, poderem estar a guardar as palavras-passe. Não sei se queres comentar ou se queres comentar. Sim. Se vocês analisarem depois todas estas informações que estão por aqui forem atrás, por exemplo, este do Have I Been Pwned até é um dos que é utilizados pelo próprio Mozilla Firefox para ter um serviço de informações. Portanto, nós não fomos atrás disto só porque encontramos na internet. Antes de vos mostrarmos aqui, fomos ver quem é que está por detrás disto, quem são os consórcios e, no fundo, como é que isto está a ser monitorizado. Então, aqui, se forem vendo aqui nas FAQs, nas perguntas mais frequentes, conseguem verificar aqui quem é que está por detrás, o que é que estão a fazer e porque é que o estão a fazer. E, por alguma razão, empresas como a própria Mozilla Firefox confiam nestes mesmos sites e só por si poderá não ser uma grande, como é que eu ia dizer, uma grande garantia de segurança, mas, de qualquer das formas, se posso deixar esta dica a nós, Zé Matec, a mim, Zé Cardoso, transmite-me alguma segurança. Qualquer das maneiras... Deixa-me só complementar em relação ao outro. Só para dizer que em relação ao Secure is My Password, aquilo que estes sites são naturalmente... O site é feito em cima de um algoritmo que o que faz é calcular o tempo que demoraria até descobrir uma palavra-passe. A minha sugestão, para quem nos está a ouvir, é que, naturalmente, quem tiver uma palavra-passe que seja João 2012, em vez de experimentar com João 2012, experimentar com Maria 2012 ou com Maria 2010, vai obter os mesmos resultados e, portanto, não precisa dispor a sua palavra-passe para ter uma ideia da segurança da mesma. E, portanto, se quiserem aqui por uma razão de segurança e de proteção,
não experimentem com a própria palavra-passe, mas experimentam com algo que seja suficientemente idêntico para que o resultado seja também válido. E Ok. era isso. Ok. Sim, parece-me uma excelente sugestão. Bom, não sei se entretanto aí haverá mais alguma questão ou se Portanto, posso continuar. aí Avançamos? sim, aí com o Have I Been Pond. Ok. Aqui então na questão do Have I Been Pwned, eu estava a dizer-vos, vocês não estavam a ver, tenho então aqui duas contas diferentes, são dois endereços de e-mail meus, que eu naturalmente por razões óbvias não vou partilhar na internet, eu estava a dizer que já tenho spam que chega suficiente na minha caixa. Mas no fundo, quando nós colocamos aqui no Have I Been Pwned o nosso email, o endereço de e-mail, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que nos vai ser dito onde é que o nosso endereço de e-mail foi comprometido. Por exemplo, numa conta de Dropbox que em 2012 essas contas caíram no domínio público, outros serviços como o MyFitnessPal, sei lá, outros que aqui estão, que alguns deles eu nem utilizava, mas não sei por que razão são lá subscritos, aqui o Canva. Há uma ou outra, o Mário há pouco esteve a verificar na dele e eu creio que foi há uns anos atrás, não sei se foi Foi uma desgraça. como foi uma desgraça, foi a do O LinkedIn, não resultado foi? foi uma desgraça. Era o LinkedIn, era o Canvas, era o Dropbox, enfim, Sim. era razões suficientes para fazer explodir a conta de e-mail. Provavelmente. Então, Exatamente. pelo menos ir alterar todas as passwords. Bom, o que é que acontece com isto? Muito provavelmente, vamos imaginar que, ainda voltando aqui atrás, a uma das minhas contas do Dropbox, eu posso ter sido avisado pela Dropbox que as contas foram comprometidas, mas muito provavelmente e seguramente haverá uma larga maioria de pessoas que, para usar a Dropbox, teria os mesmos dados ou passwords muito próximas para uma conta de Dropbox ou para uma conta de Gmail ou para uma conta do MyFitnessPal e por aí fora. E então é importante exatamente nós tentarmos diversificar o mais possível as palavras-passe, porque depois, quando caem dados da Dropbox no domínio público, naturalmente serão feitas outras tentativas com aqueles dados de autenticação noutros serviços, como um serviço de e-mail ou algo desse género. Pronto. Isto para vos dizer, relativamente a palavras-passe, como é que vocês podem de alguma maneira avaliar se estão seguros, se aconteceu alguma coisa no passado. Estes são sites de referência que vão sendo utilizados pela internet. Muito bem. Relativamente ainda à questão das palavras-passe, gostava de vos chamar a atenção para... eu vou tirar aqui estes dois sites, já não vou precisar deles. Gostava de vos chamar a atenção para outra questão que tem a ver com a gravação de palavras-passe nos vossos browsers. É muito eficaz ter a palavra-passe gravada no navegador da internet, porque cada vez que nós acedemos a um site, isso mesmo fica gravado, digamos assim, e não precisamos andar a relembrar-nos dessas palavras-passe. Mas eu vou fazer aqui uma demonstração rápida. Vou entrar aqui no OneDrive com uma conta que eu criei ainda há pouco para tentar demonstrar o seguinte. Eu vou iniciar a sessão. A conta que eu criei é esta, zmtkwebinar@outlook.com. Vou colocar aqui esta palavra passe, Liberdade 2020, ok? E quando eu entro no meu OneDrive, automaticamente e por norma, os nossos navegadores de internet, os nossos browsers, sugerem guardar a senha para que seja mais fácil nós entrarmos da próxima vez. Então eu vou aqui guardar esta palavra passe. Se eu fizer o mesmo com o Google Chrome, vou ter exatamente a mesma coisa. Vocês sabem que sim, isto não é segredo, ou não é muito segredo ter uma coisa deste género. Aqui já está, já entrei, já tinha a palavra passe aqui guardada. Se eu fizer o mesmo no browser da Firefox, vai acontecer exatamente a mesma coisa. E então,
O que eu tenho para vos dizer é que se nós agora formos aqui às nossas definições e formos à procura de palavras-passe gravadas, por exemplo, palavras-passe aqui no Google, no Edge, provavelmente alguns de vós não saberiam que é possível mostrar a palavra-passe que está aqui. Deixem ver se eu consigo fazer aqui um zoom nisto, não tenho a certeza se consigo ou se está a ver bem, se calhar aqui não se consegue fazer. Se existe aqui uma ferramenta de zoom. A lupa, não chama-se lupa. Ok, assim se calhar já se vê um pouquinho melhor. Cá está, eu tenho gravada no meu browser esta palavra-passe Liberdade 2020. Quem diz aqui, diz então no meu Google Chrome, diz no meu Mozilla Firefox e, quer dizer, embora isto seja altamente eficaz, poderá não ser muito interessante de ter. Basta, por exemplo, lembrarem-se que se forem entregar o vosso computador numa loja de informática, que alguém vai poder rapidamente aceder às vossas palavras-passe todas. E nós sabemos muito bem que nestes serviços ou se confia ou não se confia, e nem toda a gente tem exatamente o mesmo grau de confiança, ou nem toda a gente pode garantir o mesmo grau de confiança em qualquer serviço. E esta é uma das falhas ou uma das dificuldades que vocês podem sentir. Além do mais, se vos roubarem o computador e se, por exemplo, o vosso sistema não estiver encriptado encriptado de forma positiva, de forma não ter sido atacado, mas se não usarem uma ferramenta de encriptação do vosso sistema operativo, garanto-vos que, principalmente em Windows, garanto-vos que rapidamente se destrói a palavra-passe de entrada no sistema e se consegue aceder às vossas palavras-passe que estão gravadas nos browsers para poder aceder a um serviço. Não sei se vos deixei muito alerta ou não, mas... Tenho aqui uma questão, já agora, aproveitando Sim. esta passagem para outro assunto, tenho aqui uma questão da Ana que nos pergunta, a propósito desta questão da telescola e, portanto, de todas estas novas plataformas a que os pais tiveram que ir aceder assim de forma mais ou menos rápida, o que é que nós sugerimos para garantir a segurança desses dados, uma vez que os pais têm que se inscrever e os miúdos em múltiplas plataformas? Bom, algumas das soluções nós estamos aqui a elencá-las agora, que é não utilizarem palavras-passe nessas mesmas plataformas que sejam palavras-passe cruciais de outros serviços, ok? Portanto, não usem de maneira nenhuma palavras-passe que vos possam ser associadas ao vosso endereço de e-mail, que possam ser associadas a um serviço bancário ou algo desse género. Criem uma palavra-passe específica. Provavelmente quem está a usar serviços como o Teams ou como o Zoom, a própria escola terá enviado senhas e acessos específicos para esses utilizadores, mas nas plataformas que depois os professores por vezes indicam para os alunos irem fazer exercícios, sejam um pouco cuidadosos, porque de facto pode estar a acontecer que sei lá, uma Porto Editora, não faço ideia, estou aqui agora a especular, mas com um grande volume dos livros online numa plataforma como a Porto Editora ou a Leia ou algo desse género, que isso aumente também a vontade de os hackers quererem atacar e roubar dados, e nós sabemos que ninguém está livre disso acontecer. Portanto, esta é uma das soluções. Estas que vos estávamos aqui a dizer é não utilizarem pelo menos a mesma palavra-passe, para além de as construírem seguras, conforme vos explicámos, não usarem palavras-passe idênticas a outros serviços que possam ser comprometidos. Não sei se expliquei, não sei se foi suficientemente claro, mas essa era uma das soluções que eu faria. Okay. Bom, por outro lado, outra coisa que podemos, ou outras formas que nós podemos utilizar para gerir as nossas palavras-passe é utilizar softwares. Ou seja, eu vou mostrar-vos aqui
um dos sites, e mais uma vez vocês podem perguntar-nos se é seguro ou se não é seguro. Este site que é o lastpass.com, vou mostrar aqui de novo, no fundo está aqui, lastpass.com. Há outro que está aqui, que é o dashlane.com, que também tem um serviço. Haverá outros na internet que estão disponíveis para isso. O que é que eles fazem? Há um também, eu agora esqueci-me aqui do nome dele, mas que era patrocinado pela McAfee, aquela empresa de software de antivírus, que tem estes gestores de palavras-passe. E o que é que fazem? No fundo, nós criamos uma conta aqui neste serviço, num destes serviços. Eu não estou aqui a promover nenhum, só estou aqui a falar de um que é dos mais conhecidos na internet, e eles têm planos gratuitos para este tipo de situação. No fundo, se eu tiver apenas um utilizador, eu posso subscrever este serviço, só tenho que estabelecer a minha palavra-passe de origem, chamemos assim, aquela que eu quero usar para todos os meus serviços, e depois de fazer essa associação, esse software é que fica a gerir as próprias palavras-passe. Eu não sei, se calhar posso tentar fazer aqui uma entrada rápida neste serviço, e fazemos aqui um exemplo rapidinho. Portanto, vamos criar aqui uma conta com esta conta do Outlook que eu servi aqui há pouco. Vou usar uma senha, é melhor não usar aquela Liberdade 2020, mas vou usar uma Liberdade Cardinal 2020 do serviço LastPass, por exemplo, qualquer coisa assim deste género. Okay? Reparem que a minha senha cumpre todos os requisitos que eles exigem aqui. Aqui posso dizer que o meu lembrete opcional é aqui 25 de Abril sempre, qualquer coisa assim deste género. Inscrevo-me, e agora a partir daqui o que vai acontecer, eu vou ter que instalar este software de LastPass no próprio browser para poder ter a minha extensão ativa. Ok? Isto está disponível para o Edge, para o Chrome, para o Firefox, para a grande maioria dos browsers. Este serviço em específico, portanto, não quer dizer que não haja outros na internet que possamos utilizar, sempre com a indicação, com a perspectiva de terem por detrás empresas de renome, e isso é também importante, fazer algumas pesquisas para chegar aí. Pronto. E a partir daqui, o que é que nós temos? Temos um navegador. Já o adicionamos, agora fazemos login, só aqui mais uns segundos. Há pouco estávamos aqui a pedir para o Mário cantar uma cançãozinha, mas se calhar é melhor não. Deixa cá ver se isto passa, é melhor não. Só numa daquelas plataformas pagas. Até lá não. Até lá não. Bom, então eu vou colocar aqui o e-mail que tinha usado ainda há pouco, que era este, creio eu. Muito bem, agora vou utilizar a palavra-passe que defini para o meu serviço. Não vou guardar, não vou lembrar nem do e-mail nem da senha, e vou utilizar aqui então para fazer o login. E neste caso em concreto, então, eu já tenho o LastPass, digamos assim, instalado no meu computador. Se eu agora aceder aqui à conta do Outlook.com, provavelmente vou ter que terminar a sessão antes. Ok, terminar a sessão, porque estava iniciada ainda há pouco. Vamos lá outra vez, agora verificar. Iniciar, colocar o meu endereço de e-mail de novo. Aqui, já tenho aqui este gravado. Por acaso a palavra passe estava cá, naturalmente. E agora o que o LastPass vai fazer é adicionar a conta do Hotmail ou do Outlook.com, e eu passo a ter automaticamente gravada a palavra passe aqui dentro.
o que é que acontece? Se eu efetuar um logout aqui, se eu fecho tudo aquilo que estou a fazer, fecho os meus browsers todos, fechar este também, e da próxima vez, quando eu tentar aceder ao meu Outlook.com, é um serviço que aqui está, se eu não tiver a palavra passe gravada, o que eu tenho que fazer é vir ao meu LastPass, autenticar então aqui com a minha conta, chamemos assim, e a partir daqui eu posso arrancar diretamente para o meu vamos cá ver, para o meu live. Até vou fechar aqui a própria, desculpem, foi sem querer. Vou autenticar primeiro aqui no LastPass, vou colocar então aqui os dados de novo, desculpem lá, isto foi assim um bocado idiota, mas a partir do momento em que eu agora já autentiquei, já tenho aqui este valor, eu já posso ir aos meus, abrir o meu cofre e já posso ir aqui arrancar diretamente para o Outlook sem que ele depois me solicite a palavra passe, porque já está a ser controlada por esta aplicação do MyLastPass ou do LastPass. Há outros serviços na internet, esta é uma opção, porque acho que é o que permite, também é um dos que permite mais contas gratuitas, mas ainda assim podem ser levantadas questões. Quem é que garante que isto é eficaz, ou que é efetivamente, que ninguém está a ver por detrás? E nesses casos também há outra, por exemplo este de KeePass, que aqui está, KeePass.xc.org, já permite que vocês não utilizem um serviço de internet, mas utilizem algo que se instale no próprio computador e faz exatamente o mesmo trabalho. Há também destes softwares, por exemplo, das empresas de antivírus como a Kaspersky ou como a EZ. Portanto, quando se compra um antivírus, e nós já vamos falar um pouquinho sobre isso, quando se compra um antivírus um bocadinho melhor, por exemplo, um Internet Security, não o Kaspersky antivírus, não o EZ antivírus, mas os produtos de Internet Security, não raras as vezes vêm incluídos um gestor de palavras-passe que faz exatamente a mesma coisa que aqui está e de alguma maneira transforma um pouco mais segura a nossa navegação na internet. Mário, ajuda aí que é para eu não secar a garganta, depois lá sai para aí perguntas pelo meio. Sim. Não havia aqui nada de especial. Não. Penso que toda a gente está à espera para saber como é que pode ver os sites manhosos sem ficar com problemas. Ok. Pronto. Então, já lá vamos. Então, já tínhamos falado aqui, deixa-me consultar a minha cábula. Falámos da questão das palavras-passe, falámos desta questão da forma como as podemos gerir e agora acrescentar ainda mais um outro nível de segurança. O que é que nós podemos tentar fazer? Eu vou dar-vos aqui um exemplo. Através de uma conta Google, vou abrir então aqui a conta Google, que também tenho aqui criada, e o que é que eu vos quero dizer? É que sempre que seja possível utilizar a autenticação de 2 fatores, isto é, sempre que nós consigamos ter uma segunda autenticação, e se calhar vocês já conhecem isso dos próprios sites dos bancos, ou quando recebem por exemplo, uma mensagem através do telemóvel ou outra coisa qualquer, no fundo, deixem-me só aqui confirmar, aquilo que nós recomendamos é que sempre que seja possível procurem nos vossos serviços, nos vossos sites, a autenticação de 2 fatores. Vou mostrar-vos como é que se faz aqui no Gmail, por exemplo, é um deles, estará disponível seguramente para outras plataformas. No Gmail, quando nós clicamos aqui no nosso ícone da nossa imagem da conta Google, se nós formos gerir a nossa conta Google aqui, então depois temos aqui para baixo, no separador da segurança, a possibilidade de fazer dupla autenticação. O que é que nós fazemos aqui? Validação em 2 passos ou utilizar o telemóvel para iniciar a sessão. Eu vou utilizar aqui esta opção de validação em 2 passos. No fundo, é seguir todo o percurso. Aqui colocar a palavra passe, isto não há de ser difícil. Segue.
coloca-se o nosso número de telemóvel, que aqui está, vamos receber uma chamada telefónica ou uma mensagem de texto, seguinte, pronto, eu agora não vou conseguir porque estou a usar o meu telemóvel como câmara web, embora ali talvez eu consiga ver. Acho que estás com problema de som, Zé. Som. Tinha aqui uma indicação de que não te estavam a ouvir. Pior, 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 peraí. Penso que sim. Já, já agora, se nos estiverem a ouvir aqui alguém que faça ok no, Estou de no volta com chat, áudio. só para nós, só para nós termos a certeza que o som Já estão a ouvir então o áudio de volta? está fácil. Penso que está fácil. Já está? Pronto, então aqui... Obrigado ao Leandro pelo feedback. Ok. Então aqui, neste caso, temos a nossa validação em 2 passos e o que é que acontece? Vai ser enviada uma mensagem para o meu telemóvel para eu autenticar aqui. O que é que isto garante? 2 coisas. Primeiro, garante que nós sabemos de imediato que alguém está a tentar aceder à nossa conta e isso pode levantar um nível de preocupação. O que nos permite também pensar que, ok, se alguém está a tentar aceder à minha conta e não fui eu, é provável que a minha palavra-passe tenha caído no domínio público. E a segunda é que, mesmo que alguém tenha descoberto a minha palavra-passe, eu não vou, enquanto eu não conseguir colocar o código que eu vou receber por SMS, neste caso, então ninguém vai conseguir entrar naquele serviço, a não ser que também tenha um clone do meu cartão do telemóvel. Sempre que possível, sempre que existam serviços que vocês vejam que vos ofereçam autenticação em 2 passos ou validação em 2 passos, ativem-nos. Complica um bocado o acesso, sim, mas é sempre muito mais seguro. Muito mais seguro. Deixas-me contar uma história Deixe, a propósito uma história daqui de casa em relação à autenticação em 2 passos. Para já, acho que, de facto, vamos caminhar no futuro para sistemas onde necessariamente tem que ser essa a forma de autenticação. Eu tenho uma história cá de casa com a conta da Steam, aqui do utilizador das contas da Steam, que não sou eu cá em casa, que tem de facto ativado um sistema de dupla autenticação, mas depois há um conjunto de sites na internet que oferecem skins e outras cenas deste género a quem colocar os dados dessa autenticação para obter essas ofertas e, portanto, foi uma das formas encontradas para roubar neste caso os dados de acesso à conta. Portanto, naturalmente que os sistemas de autenticação são muitíssimo mais seguros, mas continuamos a ter que estar alerta para todas as outras coisas que nos vão aparecer no tal pensamento da incerteza de estar seguro. A incerteza de estar seguro. Ok, muito bem. Continua. Ok, relativamente à questão das palavras-passe, eu creio que se calhar não vale a pena falar muito mais, acho que já demos um bom input relativamente a isso. Eu ia passar para a questão dos e-mails, que é outra das tragédias, se é que lhe podemos chamar, de hoje em dia. Provavelmente a grande maioria de vós já ouviu falar em ataques de phishing. Portanto, phishing é uma técnica que permite a quem está por fora enviar-vos um e-mail
na perspectiva de colher qualquer tipo de informação. Um dos mais conhecidos eram aqueles que antigamente muitas pessoas caíam, eu creio que já não, bem, se calhar haverá, senão não continuam a fazer, mas que pelo menos a malta já está um pouco mais alerta, que tem a ver com a colocação dos seus dados de acesso à entidade bancária e dos pinos todos do cartão. Mas relativamente à questão dos e-mails, é muito importante que tenhamos sempre e que desconfiemos sempre de tudo e mais alguma coisa. E quais são essas mesmas estratégias mais recentes que têm deixado as pessoas um pouco mais incautas? Ora, ou que têm apanhado as pessoas um pouco mais incautas. Eu vou mostrar-vos aqui um e-mail que é um exemplo que nós recebemos por parte de alguém, e onde nos diz aqui, senhor qualquer coisa, que por acaso até há uma empresa com quem o nosso cliente efetivamente trabalha e que lhe envia um documento acerca da fatura e por aí fora. O e-mail à partida poderá estar melhor ou pior escrito, mas de qualquer das maneiras ele não sei se vocês viram, eu acabei de copiar um ficheiro em PDF para dentro desta máquina que aqui está, e reparem o que é que aconteceu aqui ao antivírus. O próprio antivírus da Microsoft descobriu que este anexo trazia uma informação que não devia de ser utilizada. Ok? Eu vou aqui permitir no meu dispositivo, sim, por uma questão de segurança, e tentar mostrar-vos o que é que vem deste PDF. Ora, o que é que ele fez com ele? Mandou-o à fava, ou ele ainda continua aí? Se calhar mandou-o à fava. Eu vou tentar abrir vamos lá ver se assim já vai. Ok, pronto. Então, uma vez que os sistemas de antivírus hoje em dia já conseguem apanhar anexos nos e-mails, o que é que a malta começou a fazer? Começou a enviar e-mails um pouco mais genéricos, mais normais, onde temos aqui um documento que é um documento em PDF, mas depois dentro do próprio e-mail vem um link. Aqui dentro deste PDF vem um link disfarçado de que é um documento que está, por exemplo, numa plataforma como o OneDrive, como o Google Drive, como a Dropbox ou outra coisa qualquer, outro destes sistemas online, e isto disfarçam-se muito daquilo para que faça transparecer que é um ficheiro legítimo. E das duas uma, ou nós temos um sistema operativo atualizado com um bom antivírus a funcionar. Neste caso eu estava a trabalhar nesta minha máquina virtual com o Windows 10 e o Windows Defender de imediato reconheceu que isto era uma ameaça, só que nem todas as ameaças são reconhecidas de imediato. Nós sabemos muito bem que os sistemas antivírus, antes de poderem detectar estas ameaças, têm que ser informados do que é que está a acontecer. Como isto já é um ficheiro que eu já tenho guardado há muito tempo, o antivírus detectou-o de imediato. Então, se eu carregasse aqui neste botão de Open, provavelmente o que iria acontecer é que eu iria desencadear um processo de encriptação da minha máquina, uma encriptação ao meu computador, e depois iria ser feito um pedido de resgate. No fundo, estamos a falar do vulgar ataque de ransomware. Reparem que de uma forma perfeitamente simples, sem grande vamos lá ver, sem ser preciso grande coisa, através de um clique mal dado num determinado ficheiro, eu posso comprometer quer o meu computador pessoal, quer mesmo um computador qualquer de uma organização, como a minha empresa, se eu receber um e-mail destes e não estiver atento. Daí que, quando nós começámos esta nossa conversa, falámos da necessidade de nos transformarmos em firewalls humanas, isto é, de sermos nós próprios sempre as pessoas que temos que desconfiar de tudo aquilo que recebemos, e se não nos parecer legítimo, então, por vezes, tentar enviar esse e-mail à empresa que vos assiste e que vocês perguntem o que é que acham daquele e-mail, se é legítimo ou se não é legítimo. Por exemplo, é uma técnica.
Porque mesmo com o software de antivírus, que vocês reviram, eu com o meu software antivírus, que é o Windows Defender, eu disse, deixa lá, eu confio neste ficheiro, vamos embora, porque eu quero mesmo ver aqui o que está dentro dele. E isso é subverter, no fundo, a camada de proteção que qualquer antivírus ou qualquer solução de Internet Security possa, de alguma maneira, trazer ao nosso computador, trazer ao nosso equipamento. Ainda na questão dos e-mails, para que fiquemos todos alertas, mais duas coisas. Uma nova teoria ou uma nova tática que se chama whaling. Portanto, já não é phishing, agora o nome técnico é whaling. No fundo estamos a falar não de apanhar peixes, mas de apanhar baleias. E, no fundo estamos à procura de peixe graúdo. E o que é que isto quer dizer? Não raras vezes, vamos imaginar que eu tenho aqui um computador que infectei numa organização qualquer, mas que nessa minha lista, nesse meu computador, eu consigo descobrir que há um e-mail do CEO da Zematec. Okay? Só para isto parecer um pouco mais Tem mais pinta. Poder ter mais pinta, exatamente. Então, eu ataquei agora aqui este computador e descobri que está aqui o e-mail do CEO da Zematec. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou-me fazer passar pelo CEO da Zematec, vou enviar um e-mail para a minha organização ou para uma determinada pessoa que eu saiba que está na minha organização. Não é difícil fazer uma coisa dessas. Às vezes basta consultar o site institucional da empresa para perceber quem é que é do departamento financeiro, quem é que não é do departamento financeiro. Ou eu posso estar, por exemplo, também identificar no próprio e-mail onde é que está mais conhecimento, a quem é que foi dado conhecimento daquele e-mail, e eu faço-me passar por esse CEO da Zematec, envio um e-mail ao departamento financeiro da Zematec, que também faz parte, não é muito longe, são para aí uns 2 metros de distância entre o departamento financeiro e o departamento de administração. Considerada higiênica pela Direção-Geral da Exatamente. E então, através de um desses e-mails, o que eu digo é Zé Manel, atenção, está aqui o novo NIB para tu pagares ao fornecedor tal, que ele acabou de me telefonar e diz que alteraram a conta, paga, em vez de pagares a próxima fatura para aqui, paga para lá, para outra conta. E isto é uma informação que é considerada válida, digamos assim, porque vem do nosso CEO e nós não colocamos em causa e fazemos a transferência para uma nova conta bancária de uma forma perfeitamente normal, sem qualquer tipo de alarmismo, por assim dizer. O que acontece depois é que, naturalmente, esse dinheiro entra numa conta que nunca mais ninguém vai conseguir perceber qual é. Nomeadamente, se estivermos a falar de negócios internacionais, a situação agrava-se ainda mais, porque depois de passar a fronteira, como diz a Polícia Judiciária, jamais vai ser, ou é muito complicado de conseguirmos detectar. Para além disso, todas as transferências internacionais, eu creio que ali num prazo de 3, 5 dias, agora não tenho bem de cor, mas deixam de poder ser, no fundo, reclamadas. E isto é um dos novos ataques para as quais as pessoas devem estar atentas. Então, a recomendação aqui relativamente à questão do whaling é que, se receberem um e-mail deste género, antes de fazer o que quer que seja, principalmente quando esteja relacionado com transferências bancárias, telefonem à pessoa que vos está a transmitir novas informações e validem também como uma espécie de dupla autenticação ou dupla validação, uma validação de 2 fatores, validem se aquela informação é verídica, se é fidedigna. Do mesmo modo, e nós já tivemos um cliente que passou por esta situação, 2 clientes que passaram por esta situação, também acontecem ataques chamados man in the middle, homem no meio de uma transmissão de e-mail. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que alguém que está no caminho entre o vosso servidor de e-mail e o servidor de e-mail do vosso cliente ou do vosso fornecedor, por exemplo, consegue interceptar determinado tipo de documento, por exemplo, uma fatura em PDF, alterá-la e, sem ninguém dar conta, fazer chegar essa mesma fatura em PDF ao destino.
E nessa fatura, por exemplo, onde vão as informações de pagamento, dizer, olha, está aqui a fatura, mas atenção que nós mudamos a nossa conta bancária e agora tu tens que pagar, é para esta conta, assim, assim. E o ficheiro que vai nesse e-mail é perfeitamente normal, ninguém consegue descobrir que esse ficheiro foi modificado por terceiros e, de alguma maneira, quem tem que fazer o pagamento faz o pagamento, depois está à espera que chegue a mercadoria, ela não chega, telefona para o fornecedor à procura, por exemplo, da mercadoria, e o fornecedor diz, não, você não pagou, eu não lhe pude enviar essa mercadoria, e então entramos aqui numa situação de terra de ninguém, em que o cliente pagou a mercadoria, mas o fornecedor nunca recebeu, e nunca mais é possível, se não houver aqui depois algum bom senso, resolver a situação ao contento, e há uma situação de fraude que está também a acontecer. E estes ataques são feitos sem que ninguém dê por isso, desta maneira. Por exemplo, conforme eu vos mostrei há pouco, passwords inseguras num acesso qualquer via webmail, eu consigo ter alguém que está sentado, vamos imaginar, num cybercafé, as pessoas que se ligam no cybercafé, não é preciso um cybercafé, que isso já não existe, não é isso, mas um local público com um acesso à internet gratuito. Vocês vão ao café da vossa cidade, sentam-se numa mesa, pedem a palavra passe do café, mas não sabem quem é que está sentado na mesa ao lado, que também pediu a mesma palavra passe da mesma rede e que no seu computador ou no seu telemóvel está a cheirar todo o tráfego que está a passar naquela rede. E isto é mais frequente do que a malta pode imaginar, e por isso é muito importante que tenhamos muita precaução, quer com a utilização dos nossos equipamentos em locais públicos, quer com as próprias palavras passe, quer com a própria gestão do e-mail. Mário, complementa aí, por favor. Se houver questões. Não tenho assim, não está aqui a questão de uma questão especial. Dizer de facto que esta questão embora também são, felizmente, cada vez menos frequentes os hotspots sem encriptação, mas de facto a utilização de redes públicas para acesso à internet é algo que deve fazer disparar os nossos níveis de desconfiança. Era isso. Ok. Bom, vou continuar aqui com outra coisa que nos pode levar a aumentar a nossa segurança. Vou, por exemplo, entrar aqui no famoso site mais importante do mundo, que é um site qualquer relativamente a notícias sobre o futebol, e uma das coisas que nós vemos não raras vezes quando entramos em sites destes, eu vou usar este site como exemplo, mas vocês são direcionados não raras as vezes, por exemplo, a partir do próprio Facebook, para sites onde é quase impossível navegar. Aquilo tem uma chamada de atenção com aquele termo que não sei se vocês já ouviram falar, que é o clickbait ou clickbait, porque a notícia em si é muito apelativa, o título da notícia é muito apelativa, e provavelmente todos já passaram por isso. Ao carregarem nesse título muito apelativo, vão parar então a um site cheio de publicidade e tudo mais, e mal conseguem ver a notícia a que o título fazia referência. Até me assustaste agora. Pensei que fosses mostrar um daqueles sites que ficaram gratuitos durante a quarentena. Mas não, esses são seguros. O Facebook mandava-nos embora daqui. Pois era, pá. Mas não. Mas esta é uma das situações. Então, eu quero ver as notícias rapidamente deste site, e o que eu faço por norma é chegar aqui e carregar no botão a dizer que aceito. Esta é a primeira coisa que eu normalmente faço. Mas se vocês forem ver aqui onde diz mais opções, vão ver que há aqui qualquer coisa relativamente à privacidade, onde podem desativar todas estas opções que estão a verde, porque por norma elas deveriam estar desativadas, e sermos nós a dizermos não, eu quero ser chateado com a vossa publicidade, mas naturalmente isso não traria retorno qualquer retorno aos anunciantes e a todos aqueles serviços que vão cheirando o tráfego, digamos assim, e a solução aqui passa por avaliar isto
e se entenderem que querem manter estas coisas todas, muito bem. Se entenderem que não, podem carregar aqui nas opções de rejeitar tudo. Alguns sites já têm então aqui o rejeitar tudo, outros nós temos que vir aqui ponto a ponto dizer que não queremos ser monitorizados por tudo e mais alguma coisa, e clicamos então aqui no guardar e sair. É uma das situações que devemos ter em atenção. Depois ainda temos estas outras que têm a ver com as notificações. Eu não sei se vocês já viram ou se já passaram por isto, mas de cada vez que, e nós recebemos na Zematec muitos desses computadores, quando se abre um browser qualquer, aparece notificações por tudo e mais alguma coisa, é no lado direito, é do lado esquerdo, é na parte de cima, é na parte de baixo, porque as pessoas, quando querem ir rapidamente a um site, por norma, não desativam ou ativam rapidamente todas estas notificações, e depois, quando estamos a trabalhar, passam a vida a aparecer no canto inferior direito, por norma no canto inferior direito, todas essas mesmas notificações. Pronto. Ainda aqui dentro, coisas que nós podemos analisar. Reparem, se nós formos olhando relativamente ao site, naturalmente a publicidade tem que ser, é a publicidade que eu chamo de publicidade, boa publicidade, chamemos-lhe assim. Porquê? Porque são aquelas empresas que têm os acordos com o próprio Record, neste caso com o Record, digamos, com o próprio site, para fazer essa mesma publicidade, mas depois há outra publicidade que não tem nada a ver com o site, que o próprio, neste caso o Record, não faz a mínima ideia que está a ser lá colocada, porque é publicidade da Google. São os serviços da Google que estão a fazer essa mesma publicidade, e por norma, se nós entrarmos aqui depois noutros sites, vamos parar a um outro site mais com o mesmo tipo de situação, mas eu queria ver se encontrava então aqui um desses anúncios da Google. Não sei se este será, não, há de haver aqui uns conteúdos, por norma aparece aqui assim no cantinho a dizer que é conteúdo patrocinado. E deixa-me ver aqui se através de um dos outros... Aquelas pessoas que foram ao programa da Júlia e ganharam não sei quantos milhões. Por exemplo. Olha, cá está. Pronto. Esta senhora que aqui está investiu uns tostões nos bitcoins e agora tem uma vida de rainha. Ok? Portanto, perca peso à moda antiga, lipoaspiração. Tomem sempre muita atenção a todos estes conteúdos que aqui estão e que têm este link a dizer patrocinado, porque nem sempre isto é fidedigno, ok? E daqui para a frente nós podemos entrar em esquemas muito complicados, alguns deles com aqueles anúncios a dizer vai ter agora aqui o seu iPhone gratuito, ponha aqui o seu número de telemóvel, e a partir daqui entramos numa espiral que nunca mais conseguimos sair. Todos esses tipos de ataque que nós às vezes conseguimos, ou que nós ouvimos falar na televisão e que não sabemos muito bem como é que aconteceu. Ok? Portanto, como é que nós podemos resolver uma situação destas? Por norma, eu vou mostrar-vos aqui, eu não quero nada contra... Não quero ter nada contra a publicidade nos próprios sites, contudo, porque naturalmente páginas como o Record ou como outro qualquer precisam de se financiar, contudo há coisas que são importantes, e algumas delas passam por ativar aqui, por exemplo, no caso da Google, do Google Chrome ou outros browsers, se vocês procurarem por adblocks, chamados adblocks, e agora instalarem aqui, este é um deles, o Adblock Plus, é um destes bloqueadores de anúncios, chamemos assim, e se instalarmos extensões como estas, vamos ter uma navegação muito mais cuidada e muito mais limpa, sem termos aqueles anúncios mais intrusivos, mais invasivos, e que de alguma maneira nos permitem também estar um pouco mais tranquilos quando estamos a navegar. Vou só aqui guardar atualizo esta extensão, e queria dizer-vos que ainda assim, quando nós instalamos estes bloqueadores de anúncios,
Naturalmente que haverá algum conteúdo que está a ser disponibilizado pelos sites, não é? Digamos assim, neste caso estávamos a falar do Record, que vai ficar indisponível exatamente porque vocês estão a bloquear o acesso aos anúncios, e isso é frequente acontecer. Está a demorar mais do que aquilo que era suposto demorar. Não sei se eu aqui no Edge também consigo instalar, por exemplo, um outro que se chama, que também é muito interessante. Eu tento pôr no Edge o Google, mas ele vai para o Bing. Ok, se nós usarmos aqui o Block Origin, permitir extensões, este uBlock Origin, se vocês depois quiserem ver, também é um dos mais conhecidos, que permite bloquear essa mesma publicidade em navegação nos sites. Bem, vamos ver se, entretanto, do outro lado também ainda está a verificar. Vamos ver aqui. Ok, já ficou aqui então esta minha ferramenta que permite então bloquear. Se eu agora for ao site do Record, vamos aguardar que metade daqueles anúncios que estão ali, que são anúncios de contexto, desapareçam. Pronto, e aí passamos a ter só as próprias notícias. Eu há pouco tinha clicado uma aqui do Diário do CR7 e penso que agora já temos uma navegação mais limpa. Ok, aqui neste caso é o Nónio. O Nónio não gosta que nós andemos aqui a passear de borla, mas pelo menos já conseguimos ter uma navegação mais limpa só com as notícias que são e com os anúncios que são fidedignos de passar. Quando há sites que se recusam, não sei, havia aqui alguns sites, deixa-me ver, por exemplo, o site da Bola. O site da Bola também tinha aqui uma informação. Reparem, mais uma vez, ver a lista completa de... Olha, este é um site onde eu tenho que, se quiser, desativar aqui um a um para me dar trabalho, que é para eu não ser monitorizado. Neste caso vou aqui guardar e sair, mas reparamos que tem um adblocker ativo, a Bola desafia ou a desativar, e se nós quisermos desativar o bloqueador de anúncios, basta clicar aqui e a partir de agora nós podemos ver o site conforme ele estava. Pronto, é mais uma opção de segurança para analisarmos ou para acrescentarmos à nossa navegação. Pergunta já por aí, Mário? Alguma coisa? Não. Está tudo mais ou menos calmo. Muito bem. Então, deixa eu ver o que é que nós podemos aqui... acrescentar. Ok. Por fim, então, falar de duas coisas. Uma, relativamente à questão dos antivírus. Nós sabemos que o próprio Windows, o Windows 10, já traz um antivírus. Ele já existia nas outras versões do Windows e foi sempre um pouco diabolizado por de facto não oferecer grande proteção, e nós continuamos a dizer, embora a própria crítica, quando se faz alguma pesquisa nos sites internacionais, também diga que dos antivírus gratuitos, neste momento e no Windows 10, o próprio Windows Defender da Microsoft, aquilo que eu já vos mostrei aqui há pouco, que foi detectando aqui algumas ameaças, é um dos melhores antivírus daqueles que são gratuitos. E porquê é que nós dizemos que um antivírus gratuito não é a mesma coisa que um antivírus normal? Naturalmente porque quando nós instalamos um antivírus gratuito, pode ser um Kaspersky, pode ser um Avast, pode ser... Vocês devem conhecer um rol deles. O que as empresas fazem, de alguma maneira, é limitar aquilo que está disponível no próprio antivírus. Toda a gente vai ter algo que protege os vírus, que nem hoje não são tão
como é que eu ia dizer, não são as ameaças tão grandes assim. Não são a ameaça principal. Não são a ameaça principal, é isso mesmo, muito bem, obrigado, Mário. Mas todas aquelas ferramentas depois que são interessantes, como o anti-ransomware ou uma ligação segura pela VPN, a tal gestão das palavras passe, acesso bem estruturado aos sites, acesso protegido, assim é que é, aos sites de pagamento bancário, ou aos sites bancários, aliás, estão normalmente no nível acima daquilo que são os produtos gratuitos. Portanto, vocês podem procurar pela internet, haverá muitos antivírus gratuitos. Nós, naturalmente, por norma, recomendamos a aquisição de um antivírus da outra gama de produtos, normalmente o Internet Security. O Internet Security é aquele produto mais completo que permite muito maior nível de proteção. Por exemplo, uma das marcas com as quais nós trabalhamos, que é a EZ, se vocês forem ver aqui, havia aqui um comparativo, Mário, não havia? Tu ontem estiveste a ver isto e havia aqui um comparativo qualquer das soluções, não sei se aqui comparo. Ok, cá está. Pronto, se vocês olharem aqui, verificam que uma solução de Internet Security tem muito mais capacidade de proteção do que a versão gratuita ou do que uma versão mais básica. Pronto, e por isso, quando nos falam em questões de antivírus, quando nos perguntam, bom, mas o que é que recomendas, um antivírus gratuito ou um antivírus comprado? O que eu recomendo é que tenham um. Okay? Se não puderem comprar, ou o que nós recomendamos é que tenham um. Se não puderem comprar, procurem um antivírus de referência, de alguns que existem, por exemplo, a Kaspersky tem um antivírus gratuito, a Panda tem um antivírus gratuito, mas se puderem acrescentar então um nível de proteção adicional, façam-no, porque traz efetivamente muito mais segurança do que os antivírus gratuitos. Antivírus, estamos conversados, não quero... Deixa-me só ver, tenho aqui uma questão que vem mais ou menos a talho de foice desta questão dos antivírus, que fala exatamente das soluções multi-device. A pergunta tem a ver com soluções multi-device. Portanto, 2 PCs, um Mac, um iPhone, um iPad e um Android. Certo. Isto é uma pergunta, de qualquer maneira, aqui a resposta tem a ver exatamente com um conjunto de marcas, e nós estávamos a falar da EZ porque é aquilo que provavelmente agora conhecemos melhor, que tem de facto sistemas que têm antivírus que são multi-device e que permite que o antivírus seja instalado, ou neste caso a aplicação de Internet Security, seja instalado em vários ambientes diferentes, portanto em vários equipamentos e vários ambientes diferentes, permitindo que a proteção não se faça só ao nível do Windows, mas também ao nível do sistema operativo do iPhone, ao nível do Android e de todos os outros dispositivos que as pessoas vão tendo em casa. Certo. No fundo, se estivermos a falar de um Kaspersky, temos uma solução, por exemplo, o Kaspersky Total Security, né, que vai, no fundo, para todos os tipos de equipamentos, todos os tipos de devices, e na EZ, que é como dizias e bem, aquela que nós neste momento mais trabalhamos, tens o Smart Security, que permite fazer também a instalação em multi-device, para além de que, creio que no último ano, também o próprio Internet Security permitiu fazer a proteção multi-device. Portanto, nestes casos, as grandes marcas de referência, Kaspersky, EZ, sei lá, McAfee, Symantec, que entretanto depois mudou de nome, todos eles têm seguramente boas soluções de antivírus. O importante é que se tenha algo que efetivamente nos proteja, ou que nos dê uma camada adicional de proteção, porque, como dissemos no início, mais importante do que a camada de software que nos possa proteger, nós próprios é que somos essa mesma primeira barreira de proteção. Pronto, antivírus, para já estamos conversados, e eu queria acrescentar um detalhe, porque em breve, se calhar, vamos falar sobre isso. Eu creio que pode ser já o próprio
próximo webinar que tem a ver com cópias de segurança, ok? Portanto, para além disto tudo, para além de toda esta proteção que nós tivemos aqui a falar e do cuidado na navegação que nós fomos falando nesta quase hora e meia, que já estamos a aproximar-nos da hora e meia, tem a ver com as cópias de segurança. E eu queria deixar-vos bem claro, num próximo webinar, vamos falar acerca disto gratuitamente, garantidamente, aliás, queria falar-vos do seguinte: uma pen não é uma cópia de segurança. Um disco externo, que aqui está, um disco externo não é uma cópia de segurança. Ok? Isto são equipamentos que nos permitem transportar informação de um lado para o outro. Se vocês querem fazer de dispositivos destes, como pens ou como discos externos, equipamentos de cópias de segurança, então o que há a fazer é terem dobro destes equipamentos. Porquê? Porque, conforme viram, eu tinha isto em cima da minha secretária, os meus miúdos andam aqui por cima e basta que agarrem neste disco e o atirem para o chão porque ele estava aqui em cima da mesa e a minha cópia de segurança já se foi. Se por um azar qualquer, naquele dia, eu tiver que recuperar algum tipo de ficheiro, ou se o meu computador, por determinado azar, avariar, e às vezes os azares acontecem quando menos esperamos, isto deixou de ser uma cópia de segurança e passou a ser apenas uma caixa com um disco lá dentro e que não faz nada dela. Portanto, a forma para nós termos cópias de segurança, e vamos falar deles num próximo webinar, é, se quiserem efetivamente, numa solução mais caseira, tirar partido dos discos externos, sim, podem fazê-lo, mas dupliquem essa mesma informação. Se quiserem usar pens como dispositivos de segurança, não usem. As pens são dos dispositivos mais frágeis relativamente à utilização. Não raras as vezes nos aparecem pessoas na Zemateca a perguntar se é possível recuperar a informação destes equipamentos. Umas vezes sim, outras vezes não. Sei lá, pode cair do bolso, pode cair na sanita, pode cair num esgoto, pode cair em qualquer lado. Não, pode ir à máquina de lavar. Pode ir à máquina de lavar, embora às vezes na máquina de lavar o sucesso da recuperação ainda se consegue recuperar. Agora, estes equipamentos, então não os usem como cópias de segurança. Utilizem-nos sim para transportar informação de um lado para o outro de uma forma rápida, mas nunca usem. E, de alguma maneira, se quiserem tirar partido... Tenho aqui uma... Sim. Estava a dizer que tinha aqui uma pergunta a propósito de dispositivos de cópia de segurança, que perguntavam aqui se por uma disquete. E portanto eu acho que numa disquete é completamente seguro, porque aquilo que está guardado na disquete nunca mais vai ser preciso. Portanto, as cópias de segurança em disquete são altamente seguras. Mas ainda acrescentar aqui um detalhe que tem a ver com os serviços online. Serviços online como o OneDrive, como o Google Drive, como o Dropbox, podem ser utilizados para cópias de segurança? Podem. De uma forma completamente inadvertida, sim ou não, nem conforme tivermos a nossa visão. Por exemplo, se eu tiver um ataque de encriptação e eu tiver um ataque de ransomware de encriptação e eu tiver o meu cliente do Dropbox, do OneDrive a sincronizar com o meu computador, naturalmente que a informação que eu estou a copiar e a sincronizar para a minha cloud, chamemos-lhe assim, também ela vai estar cifrada ou também ela vai estar encriptada, e isso pode ser uma questão de perda desses mesmos dados. Ainda que depois a Dropbox e a OneDrive e esses centros tenham efetivamente cópias de segurança que nos possam ajudar a repor essas mesmas informações, há aqui uma componente perigosa nesse capítulo. Falaremos sobre isso seguramente se quisermos usar essas cópias online, utilizar esses serviços para fazer cópias de segurança. Portanto, por vezes é ter essas cópias encriptadas por nós, cifradas por nós e então colocadas depois
na cloud. Mas aí falaremos com mais detalhe, porque um dos problemas maiores das cópias de segurança não são os sistemas que nós utilizamos, é a frequência com que as fazemos e, mais importante ainda, é se vamos ou não conseguir recuperá-las mais tarde. E aí é que está a verdadeira valia da a verdadeira valia da solução de cópias de segurança. Bom, fica prometido para mais tarde. Bom, Mário, acrescentaram alguma coisa aqui? Não, aliás, vou deixar um comentário final, porque estamos a terminar. Sobretudo, eu ia para dizer para aquelas 21 mil pessoas que nos estão a ver, não são 21 mil, são para aí 21, Ok. e que poderão dormir pior hoje, porque o nosso discurso foi aqui um discurso altamente negativo. Não, trouxemos soluções. Exatamente, mas dizer sobretudo, eu acho que essa é a mensagem principal, que é a consciência destas coisas, a consciência das fragilidades da nossa segurança. Como eu dizia, a incerteza de estar seguro é provavelmente o nosso primeiro patamar de defesa, e era com essa mensagem que eu gostava de terminar hoje, que é, quanto maior for a nossa consciência em relação a isto, garantidamente mais próximos estamos de estar seguros e de ter algumas garantias de que não vamos ter problemas a este nível, e portanto naturalmente nós defendemos a utilização dos sistemas. Aliás, somos há muitos anos evangelizadores na utilização dos sistemas, mas de facto é preciso ter consciência de alguns destes riscos, porque isso faz com que essa utilização seja uma utilização mais segura e mais tranquila. E da minha parte, como estou a despedir, obrigado a quem nos esteve a ouvir e até de facto a um próximo webinar. Ora, não queres acrescentar um detalhe relativamente à novidade de ontem? Ou... Podes acrescentar tu, já que eu acrescento. Pronto, ok, está bem. Bom, então nós fomos registando aí, creio eu, temos aí a indicação de quem é que foi estando no nosso webinar. Ainda não fizemos o lançamento online, mas vou tentar mostrar-vos aqui. Deixa eu ver se eu consigo chegar cá. Ok, nós lançámos ontem a nossa nova página de internet, chamemos-lhe assim, porque para lhe chamar site ainda está muito pouco finalizado. Em breve vai estar mais finalizado, mas uma das novidades que queremos trazer-vos é que já temos então aqui uma loja online com cerca de 9.000 artigos que podem encontrar aqui. Alguns dos dispositivos de segurança, de software, de antivírus, podem encontrar aí. E pronto, vamos fazer depois então um buzzword mais nas próximas semanas relativamente a isto, mas ficam já com este, vocês que ficaram até ao fim, e obrigado por isso, ficam já então com esta informação, que se quiserem saber que produtos temos, se está disponível, se não está disponível, já podem ir então à nossa loja online, em vez de por vezes nos estarem a enviar os e-mails ou a telefonar. Podem telefonar sempre, mas pelo menos ficam a saber rapidamente se terão uma resposta mais atempada do que uma resposta a um e-mail ou a um telefonema. Bom, então o Mário já se despediu. Vou-me despedir eu. Obrigado por terem ficado até ao fim, e se restar alguma dúvida, é uma questão de falarem connosco para que vos possamos ajudar nestas situações relativas à segurança. Está bem? Obrigado, até à próxima. Obrigado, até um próximo webinar. Boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde.